Bom dia a todos e a todas. Eu sou a Gisele Miller, sou fundadora da S Consultoria. Estou muito feliz de estar aqui hoje para a gente conversar sobre um assunto tão importante. Nós estamos para falar hoje sobre o Setembro Verde, que é o mês que comemora aí a luta das pessoas com deficiência. É uma data de luta nacional para que a gente possa incluir mais as pessoas com deficiência. Eu brinco que mudar o mundo não é tarefa para uma pessoa só, por isso que junto comigo eu trago várias pessoas para a gente falar desse assunto que é tão relevante. Antes de passar a palavra e começar esse diálogo, eu quero fazer a minha audiodescrição. Então, eu sou uma mulher branca, eu tenho o cabelo castanho, curto na altura do queixo, de um lado, do outro lado ele é raspado. Eu tenho, estou com um batom cor-de-rosa, uma blusa verde para comemorar o Setembro Verde. Estou com um fundo com algumas plantas e uma imagem do... Ai, como que chama? Eu esqueci, acabei de esquecer. A proporção áurea. Da proporção áurea aqui atrás de mim. A S, só para a gente falar um pouquinho, ela é uma consultoria especializada em trabalhar com diversidade e inclusão e também para falar sobre desenvolvimento de lideranças. Estamos muito felizes de estar aqui com esse time incrível. Hoje nós estamos recebendo aqui a A Maitê, Maitê. a Maitê, que é uma parceira nossa, ela hoje trabalha no SESI e ela vai contar um pouquinho sobre ela daqui a pouco. A Gabriela Bochá, que também é uma especialista da área de diversidade e inclusão e que também é uma pessoa com deficiência, vai contar um pouquinho sobre a sua jornada. A Cris Souza, que é uma pessoa com deficiência, que tem uma história incrível, especialista também em acessibilidade. E o Paulo, que também é uma pessoa com deficiência visual e que vai contar também sobre a sua jornada e as suas questões. Hoje eu vou fazer uma rodada, primeiro pedindo para que cada um possa fazer a sua audiodescrição e se apresentar, e depois eu vou fazer algumas perguntas para cada um deles. Lembrando que a gente está aqui também sempre com a nossa parceria super importante do Comunique Acessibilidade, com o Felipe e a Daniela fazendo intérprete de Libras. E hoje eu vou quebrar um pouquinho do protocolo e depois eu vou pedir para o Felipe também falar um pouquinho sobre ele, sobre o trabalho que ele faz, que eu não tinha combinado com ele e agora ele deve estar desesperado tentando se programar para fazer isso. Mas você tem tempo, Felipe, então corre para fazer isso, tá? Então, a gente tem aqui a janela de Libras, para quem tiver a necessidade, é só clicar no PIN para poder deixar ela aí mais próxima de você e ter esse evento cada vez mais acessível. Para a gente começar essa nossa rodada de apresentação, eu queria começar pelo Paulo, para que o Paulo possa fazer a sua audiodescrição e também se apresentar, contando um pouquinho sobre sua jornada. Paulo, por favor. Bom dia, gente. Bom dia, Gisele. Bom dia a todos os parceiros e parceiras que estão aqui. Muito obrigado pela oportunidade, né? Falar sobre inclusão, sobre acessibilidade. É sempre muito bom, até porque a gente fala, enquanto pessoa com deficiência, né? Para que o mundo seja melhor, né? Para todos nós. E como você falou, isso não é tarefa para uma pessoa só, é para várias. Então, quanto mais aliados nós tivermos nessa causa, é melhor. Então, eu sou Paulo Sudovski, atualmente sou consultor em inclusão e acessibilidade, trabalho na FECAM, que é a Federação Catarinense dos Municípios, estou na presidência do Conselho Estadual de Direito da Pessoa com Deficiência e quero fazer minha audiodescrição. Sou um homem branco, cabelos, eu brinco que meio cabelo castanho, metade dos cabelos ainda aqui, né, pouco calvo, e leves tons grisalhos já. E estou vestindo uma camiseta de gola polo rosa. Tá bom, Gisele? Então, para começar, eu acho que era isso aí, essa apresentação. Obrigada, Paulo. Queria aproveitar que você é uma pessoa com deficiência visual e que você falasse um pouquinho qual que é a importância da audiodescrição para você. A importância, Gisele, da audiodescrição, ela é total, né? Porque a acessibilidade, quando nós pensamos, ela é uma coisa muito ampla, é algo bastante extenso, não é algo pequeno. A gente pensava em acessibilidade, até pouco tempo atrás, apenas na acessibilidade física, mas a acessibilidade ela pode ser física, atitudinal,
comunicacional e tantas outras formas, outras maneiras. Então, quando a gente faz a nossa audiodescrição, a gente mostra para as outras pessoas que não estão enxergando, ou mesmo aquelas que estão também, porque isso chama bastante atenção, né? Mesmo para quem enxerga, a gente mostra o nosso lugar de fala, a gente mostra de onde a gente vem. Nosso tom de pele, a roupa que a gente veste, onde a gente está, fala sobre nós também. Então, nós, pessoas cegas, também temos o direito de saber como que os nossos colegas são. Temos também o direito, tem pessoas cegas que também não precisam disso, mas a grande maioria se convencionou que a gente precisa e tal. Isso falando aqui de uma forma rápida e básica, né? Mas, por exemplo, num audiovisual, num cinema, isso é igualdade, isso é equidade. Imagina você assistir um filme, por exemplo, e você não saber o final, porque o filme termina com uma linda paisagem e com uma bela música no fundo, você não sabe o que que é. Então, ela muda totalmente. Eu já assisti filme, por exemplo, com audiodescrição. Primeiro sem, eu entendi uma história, depois com eu entendi a história totalmente diferente. Então, a acessibilidade, no caso da audiodescrição, é o direito de acesso para as pessoas com deficiência visual. Muito obrigada, Paulo. Bom, agora eu vou chamar a Gabriela Boechat. Por favor, Gabi, se apresente aqui para gente. Bom dia a todos. Como o Paulo, quero agradecer a oportunidade, né? Eu acho muito importante essa representatividade de estarmos todos aqui falando sobre o tema que é muito ligado à nossa existência, né? Então, eu acho que isso, de fato, vai fazer um diferencial para as próximas gerações. Ter pessoas como nós em eventos como esse é muito importante. Era algo que há pouco tempo não acontecia com tanta frequência. Então, muito obrigado pela oportunidade. Me chamo Gabriela, sou uma mulher de pele clara, tenho olhos e cabelos castanhos. Estou com uma blusa verde escuro, mas não está aparecendo muito, parece meio preta. O fundo que estou está um pouco desfocado, mas é um guarda-roupa e uma janela, porque estou em minha casa. Estou usando brincos e aparelho auditivo. Obrigada, Gabi, seja bem-vinda. Cris, por favor, se apresente. Bom dia a todos. Eu sou a Cris Souza, de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Eu sou uma mulher de pele clara. Hoje eu estou usando óculos. Meus cabelos são encaracolados na altura do ombro e eu visto um vestido na cor rosa pink, assim, uma cor bem alegre. Gosto muito de começar fazendo a audiodescrição em eventos quando eu posso estar pessoalmente, né? É muito legal pedir que todos fechem os olhos para que todos tenham essa experiência da... Perdão, o meu local tem um pouquinho barulhento. Todos tenham essa experiência da audiodescrição, né? A gente sente de uma maneira diferente quando a gente faz essa experiência. Eu sou uma pessoa com deficiência física, nasci com síndrome de brida miniótica, é uma deficiência, é uma síndrome que causa deficiência física. No meu caso, trouxe deformidades nos dedos das mãos. Os meus dedos são mais bolinhas, assim, e mais curtinhos, não tenho todas as falanges, e também a ausência da perna direita, e por isso eu uso uma prótese, né? E sou, como você falou, gosto muito do tema de acessibilidade, inclusão, sou apaixonada e muito feliz por esse momento. Obrigada, Cris, seja bem-vinda. Maitê, por favor, se apresente aqui para gente. Bom dia a todas e todos. Eu sou a Maitê. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, gorda. Eu tenho sardas no rosto, olhos verdes, cabelos castanhos até a altura do ombro. Hoje eu estou usando um fone de ouvido. Não costumo usar muita maquiagem, porque de fato beleza natural, né, gente? E uso uma blusa branca com bolinhas coloridas. Não sou pessoa com deficiência. Hoje o protagonismo é deles, né? Inclusive a Cris e o Paulo são meus amigos. Fico muito feliz de chamá-los de amigos, de fazer troca com eles. Há 12 anos eu me formei em psicologia. Minha primeira oportunidade de emprego foi na PAI, aqui de Blumenau, Santa Catarina, né? E digo sempre que isso transformou a minha vida,
porque quem entra nesse mundo da inclusão dificilmente consegue sair, gente. Eu acho que é algo que se transformou no meu propósito, né? Depois eu fui para uma grande empresa têxtil aqui da região, e onde eu fiquei 3 anos, e onde eu participei da inclusão de umas 60, 70 pessoas com deficiência. Então, isso também desenhou a minha trajetória. E hoje eu sou consultora de inclusão e diversidade, né? Falo sobre o tema em diversas empresas aqui de Santa Catarina. E estou muito feliz com o convite, porque já falei isso para a Gisele, para a Irina, para a Carol, né? Adoro essa consultoria que é construída por mulheres e estou muito feliz de estar falando aqui sobre um tema que eu gosto tanto, com pessoas tão incríveis. Obrigada. Obrigada, Maitê. Bom, gente, a nossa realidade sobre inclusão de pessoas com deficiência, a gente já vem numa luta muito crescente. Então, a gente tem aí a Lei de Cotas, que foi inaugurada em 1991, mas a gente vem numa luta aí muito grande, porque apesar dela ter sido estabelecida em 91, a gente levou quase 10 anos para conseguir, de fato, implantar a Lei de Cotas. E apesar da lei de cotas existir, somente 50% das empresas elas cumprem a lei de cotas. E a cota ela não é por si só algo inclusivo, ela tem que ser além da cota, né? Assim, as pessoas com deficiência elas têm ter sua dignidade, sua humanidade preservadas dentro das companhias. Uma pesquisa recente mostrou que 52% das pessoas no Brasil que têm algum tipo de deficiência, elas escondem suas deficiências no ambiente de trabalho por medo do capacitismo e por medo do julgamento. O capacitismo é o preconceito com pessoas com deficiência. Eu sou mãe de um menino autista e esposa de uma pessoa autista também, que descobriu recentemente que é autista. Então, meu marido, aos 41 anos, descobriu recentemente que também é autista. Então, a convivência também com uma deficiência não visível também impacta bastante as nossas existências e como a gente lida com essas questões no dia a dia. No final, o que eu mais gostaria é que o mundo fosse gentil o suficiente para enxergar as pessoas além dos rótulos, para que a gente pudesse, de fato, se conectar com as pessoas incríveis que tem por trás de cada rótulo que a gente coloca em cada uma delas. E para isso, a gente abre aqui uma conversa com todas essas pessoas que estão, cada uma dentro das suas vivências, ou como aliadas, como eu e a Maitê, que faz um trabalho aí de todos os dias onde cada um de vocês não estão, a gente está ali para poder falar em nome. Então, queria começar a fazer aqui uma rodada de perguntas. E aí, para começar essa rodada, eu queria começar convidando a Gabi para poder falar um pouquinho. Gabi, me fala um pouco sobre como que você vê a questão da formação das pessoas com deficiência e como que você acredita que isso pode ajudar elas a atingirem outros patamares, não só da formação básica, de ficar em cargos operacionais dentro das organizações? Então, para a gente estar falando um pouco sobre a formação, primeiro a gente tem que mensurar o universo em que a gente está falando. O último censo demonstrou que nós temos mais de 18 milhões de pessoas com deficiências a partir de 2 anos de idade. Então, a gente está falando de um universo de 18 milhões, mais de 18 milhões de brasileiros, né? E desses 18 milhões de brasileiros, apenas 25,6% eles tinham ensino médio completo. Então, a gente está falando de um universo muito grande e a gente está falando de uma formação básica que a gente tem para o mercado de trabalho, que é o ensino médio no geral, né? Muito pequena. De 2010 até 2022, por exemplo, nós tivemos um aumento de 140% de alunos de matrículas de exclusivamente, então essas crianças estão sendo matriculadas, só que nós temos também uma questão muito grande de permanência dessas crianças, dessas pessoas na educação. Quando a gente fala, então, de ensino superior, nós tivemos um aumento de 75% de matrículas de pessoas com deficiência no ensino superior. Mas como que se a gente tem um aumento de 75% de matrículas no ensino superior e somente 25% dessas pessoas têm ensino médio completo?
ou seja, elas chegaram ao ensino superior, né, concluíram o ensino médio, chegaram ao ensino superior, porém a oferta de qualidade na educação e de acessibilidade nas universidades é o que vem atrapalhando as pessoas a adquirirem um nível superior que possa qualificá-las para o mercado de trabalho em posições de maiores graus. Quando a gente fala de lei de cota, por exemplo, a gente tem cota em concursos públicos, a gente tem cota em instituições privadas, em empresas, mas normalmente a gente tem vagas em setores que exigem menos formação. E nem sempre esses setores que exigem menos formação, e aí os colegas depois vão estar falando um pouco melhor sobre isso, conseguem preencher essas vagas. Porque nós temos dois grandes problemas aí, que é a formação, né? As instituições de ensino estarem preparadas para receber essa pessoa, e nós temos também a questão do capacitismo. Eu sou uma pessoa com deficiência adulta, eu me tornei pessoa com deficiência, na verdade, eu tenho uma perda auditiva progressiva, então, quando eu cheguei aos meus 30 anos, eu estava com uma perda já avançada, então eu já entrei no grau de pessoa com deficiência, eu estou cursando um doutorado, mas se eu for me candidatar a várias universidades, como eu já fiz, para dar aula como professora, eu não tenho acesso. As vagas que são disponíveis, por exemplo, são para cargos auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais, porque eles compreendem, na verdade, que pessoas como eu não possam, não tenham, não é que não possam, mas a grande maioria não tem a formação que eu consegui, sendo que muitos estão em busca, mesmo com toda a dificuldade, né? A gente vê instituições aí que têm as cotas de ensino, principalmente as federais, as públicas, então nós temos aí no Enem, quando vai para o SISU, nós temos um número de cotas considerável para acesso das pessoas com deficiência, só que quando chega lá as pessoas não conseguem se manter, porque a instituição não tem a tecnologia assistiva necessária, que é um ponto também que nós temos que colocar, porque a tecnologia assistiva é o que me possibilita hoje estar aqui com todos vocês, é o que possibilita o Paulo, é o que possibilita a Cris estar executando os seus trabalhos, porque, por exemplo, eu estou aqui, estou usando a legenda e estou usando o intérprete. O intérprete também é uma tecnologia assistiva que muitas vezes as universidades não têm, ou tem um ou dois para uma universidade imensa. Então, se você tem mais de um surdo, como ele vai fazer aula? Né? Assim como a gente tem que disponibilizar o material para o cego também estar podendo fazer as suas atividades, o material tátil, o material relativo à tecnologia assistiva de audiodescrição. Muitas vezes o texto ele vem com imagens e não vem com a audiodescrição, ou a pessoa não acrescenta o que é necessário para que ele possa ter acesso. Então, é muito importante a gente estar pensando que o aumento da matrícula não significa a permanência e a conclusão. Nós temos altos índices de evasão escolar por conta disso. E aí eu vou deixar para os meus colegas estarem falando um pouco mais sobre isso, mas eu gostaria de deixar aqui a mensagem de que a gente tem que pensar em que escola e que universidade nós estamos disponibilizando para essas pessoas, para pessoas como eu terem acesso e permanência. Obrigada, Gabi. E aproveitando um pouco do gancho da Gabi, a Cris ela tem um trabalho aí bastante grande voltado para como que ela fala de acessibilidade. E ela traz um pouco de como que a gente quebra um pouco desses paradigmas através das crianças. E aí eu queria um pouco dessa sua visão sobre esse assunto, Cris. Ah, eu sou apaixonada por esse tema, né? Já trabalhei com adultos também, em empresas, mas hoje faço um trabalho voluntário ainda, porque eu sou arquiteta urbanista de formação, trabalho na prefeitura aqui da minha cidade, mais especificamente com projetos ambientais e de acessibilidade, mas nas horas que consigo e que encaixe, trabalho com as crianças, porque percebi nos adultos esse paradigma, assim como foi falado, né, como a Gabi falou, sobre o capacitismo, onde nós, pessoas com deficiência, somos vistos como incapazes. Por muito tempo, as pessoas com deficiência realmente eram vistas assim, e não tínhamos aquela representatividade no mercado de trabalho, no espaço escolar, na comunidade.
Hoje a gente já conseguiu mudar um pouquinho essa visão, mas ainda assim existe, né? Nós temos ouvido muito aí sobre capacitismo e trabalhar com as crianças me faz entender como é possível quebrar esse paradigma, né? O paradigma a gente sabe que são os valores que são trazidos desde criança, né? Ou por nossos ancestrais, e a gente só replica, replica, replica sem realmente desconstruir aquele conceito, sem entender se isso é verdade ou não. E quando eu trabalho com as crianças, eu percebo que a gente pode ir muito além. O adulto já tem esse paradigma, né, intrínseco em si, e as crianças não conseguem ver pessoas com deficiência de forma diferente. Uma, um exemplo muito grande foi em um momento de apresentação com um pré-escolar, onde falei sobre a deficiência, mostrei a prótese a eles, né? Mostrei as mãos, eles gostam muito de tocar, a criança é muito ainda do toque, né? De entender, de se sentir pertencente àquela realidade. E eu perguntei se queriam fazer alguma pergunta para mim. Então, estaria aberta a perguntas e um menininho lá do alto dos seus 6 anos de muito conhecimento, ergueu a mão e perguntou assim: que dia você faz aniversário? Então, para ele não era importante saber mais nada sobre a pessoa com deficiência ou sobre a minha deficiência. Ele queria saber de mim, genuinamente da minha história, da minha particularidade. E aí, esse episódio me fez entender que ainda é muito possível, né? Passei por muitos momentos de constrangimento na minha primeira entrevista de emprego, quando eu fui abrir a porta e era uma maçaneta de bolinha, nada acessível, a psicóloga olha para mim e diz: tem certeza que quer trabalhar aqui? A empresa não tem tempo a perder com pessoas como você. Depois, quando eu passei no concurso público, recebia bilhetinhos de uma colega de trabalho onde dizia que para fazer arquitetura deveria ter tido uma prova que pessoas com a minha deficiência jamais deveriam ser arquitetas. Também fui chamada a fazer algumas representações porque a vaga de arquiteto e urbanista talvez não deveria ter sido preenchida por uma pessoa com deficiência. Então, a gente fala de uma atualidade muito recente, né? De acontecimentos muito recentes. E fazer o trabalho com as crianças, depois a gente lançou o livro também para falar sobre empatia, inclusão e respeito às diferenças, me faz sentir sim a esperança de mudar um pouquinho o mundo. Eu acho que a gente consegue. A gente tem muitas barreiras, né? O capacitismo a gente não enfrenta só na empresa, a gente começa desde da porta da nossa casa, quando a calçada não está acessível, quando o ponto de ônibus não é acessível, quando o motorista resolve não parar, e quando ele para, onde todos os passageiros ficam irritados porque vão se atrasar para os seus compromissos. Eu falo da deficiência física, eu tenho esse lugar de fala, né? Porque é o que eu vivo, mas acredito que não é diferente nas demais deficiências. Acredito que todos temos barreiras muito mais atitudinais do que físicas para enfrentar no dia a dia. E o trabalho com as crianças realmente me mostrou que é muito possível, que a gente, de trabalho de formiguinha, a gente consegue mudar o mundo. A exemplo desse momento, né? Estar aqui com vocês falando sobre isso me faz entender que vale a pena e que é possível sim. Obrigada, Cris. A Maitê colocou aqui no chat, gente, para quem quiser, o livro da Cris. Então, para quem quiser, se interessou e quiser saber um pouquinho mais, ela já deixou o link aqui para vocês poderem acessar também e saber um pouquinho mais sobre ele. Obrigada. Cris, aproveitando que você estava falando, você é arquiteta, né, urbanista, e a gente está falando sobre uma das principais barreiras para as pessoas com deficiência é a barreira arquitetônica. O que você vê hoje como as principais questões que a gente pode movimentar nas empresas e na sociedade para facilitar e quebrar essas barreiras que a gente tem? Sim. A barreira arquitetônica é sim um impedimento físico, né? Mas ela é gerada por uma barreira atitudinal. Antes, quebrar esse paradigma e quebrar essa barreira atitudinal. A barreira arquitetônica de acesso, quando a gente fala de pessoas com mobilidade reduzida, ou de comunicação, quando a gente fala de pessoas cegas, baixa visão, pessoas com deficiência auditiva, surdos, enfim, ela pode ser sim eliminada.
A barreira física e a barreira de comunicação, a gente tem muita tecnologia assistiva, a gente tem normas, né? Que infelizmente não são empregadas, não são respeitadas, mas elas estão aí. Então a gente tem a receita de bolo para fazer acontecer. O que a gente precisa, antes disso tudo, é eliminar a barreira atitudinal. A gente precisa disso. E o que eu vejo em algumas empresas, e a Maitê vai, como dizem, não vai me deixar mentir sozinha, é que a gente elimina algumas barreiras atitudinais, quebrando esse paradigma, mostrando que realmente é possível. E aí sim a gente consegue eliminar as barreiras físicas. De nada adianta me dar um acesso, um amplo acesso a determinado espaço da empresa, ou um intérprete de Libras, ou a audiodescrição, se é limitado a isso. Se eu não consigo interagir com os meus colegas de trabalho, se os meus colegas de trabalho não entendem a minha necessidade, porque inclusão não é fazer por, é fazer com. A gente precisa entender a necessidade daquela pessoa, porque pessoas com a mesma deficiência possuem necessidades diferentes, assim como pessoas sem deficiência possuem inúmeras necessidades. Então, a gente sempre fala assim, quando a gente começa uma conversa, muitas pessoas, muitos chefes de empresas perguntam assim, né, Maitê, como que eu falo? Como é que eu chamo a pessoa com deficiência? Me chame de Cris, por favor, porque primeiro eu sou uma pessoa e depois nós vamos falar sobre a minha deficiência. Mas sim, hoje a gente tem um termo que é pessoa com deficiência e aí a gente consegue englobar todas as pessoas, né? A gente já usou portador de necessidades especiais, mas eu não porto uma deficiência porque ela é comigo. Ela não está e depois posso deixá-la em casa, né? E eu não sou uma pessoa com necessidades especiais se o mundo fosse criado para mim, se fosse pensado para todas as pessoas. Então, essa é a nossa briga. Eu não teria nenhuma necessidade especial se todas as barreiras físicas e atitudinais fossem vencidas. E aí a gente tem uma gama enorme de pessoas, de diversidade, não só pessoas com deficiência, né? Então, as barreiras arquitetônicas, desde inclinação de rampa, né? Até questão de comunicação, o braille em local não adequado, ou o mapa tátil que vai deixar a pessoa mais confusa do que ajudar, essas são barreiras facilmente transponíveis. O mais difícil é transpor a barreira atitudinal. Obrigada, Cris. E falando dessas barreiras, né, de piso tátil, de braille e tudo mais, queria que o Paulo falasse um pouquinho para a gente. Hoje, quando a gente olha o recorte de pessoas com deficiência, a maior parte das pessoas com deficiência são as pessoas com deficiência visual. Porém, são as pessoas com menor inserção no mercado de trabalho quando a gente vê as estatísticas. Primeiro, dentro das pessoas inseridas no mercado de trabalho estão as pessoas com deficiência visual, na sequência, pessoas com deficiência auditiva, depois as pessoas com deficiência intelectual e pessoas com deficiência visual. Ou seja, apesar de ser o maior número de forma quantitativa, elas estão menos inseridas no mercado de trabalho. Queria ouvir um pouquinho sobre você e como que você vê essa questão na sociedade, Paulo. Exato, Gisele. E engraçado, né, que as adaptações para a deficiência visual, elas são umas das mais fáceis, né, a se fazer e as mais baratas. Mas eu acho que o medo, né, das pessoas se verem numa condição de pessoa cega acaba se criando um grande capacitismo e aí, pelo medo das pessoas, pelo receio das pessoas, imaginando que se elas tivessem deficiência visual, elas não fariam tal coisa ou não fariam aquilo, né, ou nem imaginam o que a gente faz. Eu recebo, Gisele, basicamente quase todo dia bom passeio quando eu venho para o meu trabalho, ou seja, pessoas cegas não trabalham, pessoas cegas só passeiam, né? Ou que bom que você é aposentado, né, meu amigo? Não, pessoas cegas não são aposentadas, pessoas cegas trabalham. E se algumas precisarem ser aposentadas, se algumas podem, né, ter o direito de passear todos os dias, ótimo, muito obrigado. Mas a grande boa parte de nós, pessoas com deficiência visual, né, trabalhamos, estamos no mercado. E a grande maioria das pessoas imagina, Gisele, que a nossa única acessibilidade ainda é o Braille. É também, pode ser também, mas são os smartphones, são os computadores, são as tecnologias
que todo mundo utiliza. Por incrível que pareça, a grande maioria das pessoas imagina que nós não utilizamos um smartphone, que nós não utilizamos um sistema aí, Windows, que nós não utilizamos nada, né? Que a gente vive à margem totalmente. Então, gostei que a Cris falou do mapa tátil. O mapa tátil, todos, eu não vou tirar nenhum, sem exceção, todos, o que eu encontrei até hoje, eles são úteis para embelezamento daquele ambiente e para dizer que algo ali está sendo acessível, mas é mais propaganda do que realmente uma acessibilidade verdadeira. Então, acredito que as pessoas com deficiência visual elas têm que aproveitar momentos como hoje, né, como as demais pessoas com sem deficiência também, aproveitar momentos como tivemos ontem, né, Maite, fizemos um trabalho aqui numa grande empresa também, falando para as pessoas com deficiência, porque as próprias pessoas com deficiência, o próprio movimento de pessoas com deficiência não entende sobre a outra deficiência, por exemplo, não entende o que é acessibilidade, o cego não entende o que é acessibilidade para o cadeirante não entende o que é para o cego, e assim vai. E a deficiência visual, como tu falou, é o maior quantitativo e é a menor inserida, até porque pessoas com deficiência visual têm uma gama muito grande. Então, se você pega um cego como eu, ok, cego é cego, né? Pode enxergar ali uma luminosidade, alguma coisa assim, mas no meu caso eu não enxergo absolutamente nada, para mim é totalmente igual sempre. Baixa visão, a gente tem um quantitativo enorme, uma gama enorme de pessoas com baixa visão. Tem aqueles que enxergam na lateral, aqueles que enxergam só no centro, aqueles que enxergam uma certa distância, outros a outras distâncias. Então, o desconhecimento é muito grande e o desconhecimento ele traz também esse grande capacitismo, né, para as pessoas com deficiência em geral, mas no caso aqui a visual que tem essa grande dificuldade, né, desse conhecimento. Eu hoje trabalho em 2 lugares fixos, Gisele, trabalho aqui na Associação de Pessoas com Deficiência Visual, onde eu me encontro no momento, aqui em Joinville, mas sou servidor público, já fui coordenador aqui do município da política da pessoa com deficiência e presto assessoria em uma federação grande de municípios, somos 295 municípios aqui em Santa Catarina, mais as 21 associações, mais de 50 consórcios municipais, a gente presta essa assessoria e eu sou a única pessoa com deficiência que está lá nesse movimento, que está lá nesse quadro de pessoas tão grande. Então, a gente quebra aí certos paradigmas também, mas é diário. As perguntas capacitistas, elas aparecem todos os dias, mas a gente só vai quebrar isso estando presente, estando nos lugares e mostrando que aquilo que as pessoas pensam não é a grande verdade. E Paulo, aproveitando, você acha que já tem um ambiente perfeito e adequado para inserir pessoas com deficiência ou tem outras possibilidades, né? Traz a pessoa e vai trabalhando conforme a pessoa está ali. Qual que é a tua percepção? Eu brinco aí com os meus amigos com deficiência, né, Gisele? E eu nunca vou dizer que a gente encontrou o local ideal, perfeito, até porque a gente sempre vai querer mais. Porque a pessoa com deficiência, como as demais pessoas, ela quer um ambiente de trabalho saudável, um ambiente de trabalho feliz, um ambiente de trabalho bom, acessível, né? E que faça a gente crescer como ser humano também. Então, a melhor coisa a se fazer é inserir a pessoa no ambiente e ir se fazendo isso de forma conjunta. Claro, não estou dizendo para pegar uma pessoa com deficiência visual e jogar no meio de uma fábrica e dizer faça isso, faça aquilo. Não, a gente também tem que sensibilizar um pouco essa equipe, a gente tem que olhar as questões de segurança e tal, mas a acessibilidade, a construção da acessibilidade, essa quebra desse capacitismo, ela é diária. Falei aqui das perguntas capacitistas, né? O problema não é você não saber. Se você não sabe, pergunte. Se você não sabe que um cego utiliza um smartphone como todo mundo, se você não sabe que um cego utiliza aqui um Word, um navegador, que responde um e-mail, que não manda só áudio no WhatsApp também, que cegos também digitam nos aplicativos aí, pergunte. E você pergunte, você vai saber. Então, por mais que essa pergunta, no princípio, pareça capacitista, mas demonstra uma curiosidade, demonstra uma forma de quebrar esse capacitismo. Então, dá para fazer as coisas em conjunto. Ontem, na empresa que a gente estava, tinha uma pessoa cega trabalhando lá e ele falou que na empresa que ele trabalha hoje, ele enxerga isso, claro, é um chute dele, em 70% né, bom, 70% acessível. Aí eu brinquei com ele, não, mas quando chegar no 100%, você vai dizer que está no 75%, quando chegar nos 200%, você vai dizer que está no 90%,
Você nunca vai dizer que está 100%, porque o dia que a gente dizer que está 100%, a gente se acomodou, né? Então, até porque o que é acessibilidade para mim, pessoa cega, pode ser que não seja para o meu colega, que também é pessoa cega. Pode ser que ele use um outro aplicativo, pode ser que ele trabalhe de uma outra forma. Então, o que está bom para mim pode ser que esteja bom para o meu colega, mas pode ser que não esteja. Do mesmo jeito, o que está bom para o meu colega pode ser que não esteja bom para mim, mas a gente, em conjunto, chega numa média. Mas eu falo também, Gisele, que a inclusão ela é uma via de mão dupla. A Cris, com certeza, todos os dias no trabalho dela, também quebra esse capacitismo, também demonstra as melhores formas dela trabalhar, dela agir. E eu discordo aí totalmente dos seus colegas, Gisele, quando dizem, Cris, que você não podia ser arquiteta. Muito pelo contrário, você é arquiteta e você deve ser arquiteta, porque arquitetos e urbanistas são profissionais importantíssimos para a construção da acessibilidade. E aí, o olhar da pessoa com deficiência, trabalhando numa profissão dessa, com certeza já é bastante diferenciado também. Obrigada, Paulo. Obrigada, Paulo. Bom, vou passar agora para Maitê. Maitê, você com toda a sua experiência de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, ainda a gente tem só 50% das empresas cumprindo a cota. E a gente sabe que a cota é o mínimo necessário, que o que a gente deveria estar falando era de inclusão e não de cumprimento de cota tão somente. Então, o que que você vê de principais barreiras hoje nas empresas? O que que elas podem fazer para ir além da cota? Eu ouvindo a Cris e o Paulo, né, e a Gabriela, eu tive vários insights. Se eu me perder, gente, daí vocês me ajudam a me reorganizar aqui. Mas quando eu atendo as empresas, né, quando a gente fala, por exemplo, de acessibilidade, uma questão que fica para mim é que a gente não tem empresa nenhuma 100% pronta. Então, hoje, até quando as empresas são fiscalizadas, não se é cobrado 100% de acessibilidade, até porque é um investimento muito alto. Se a gente for transformar uma indústria que está lá há 100 anos, às vezes, 35, 40 anos, em 100% acessível, a gente não vai chegar lá tão fácil. Então, a gente fala de adaptações razoáveis, que é isso que o Paulo trouxe, né? Ontem, esse colaborador cego dessa empresa, ele relata que quando ele chegou, ele não conseguia ir ao banheiro sozinho, e o quanto isso era desconfortável para ele, porque ele era um homem, né? Ele é um homem com muita autonomia. Ele veio de outro estado, no outro estado trabalhava no setor público e tudo mais, e quando chegou nessa indústria, não conseguia ir ao banheiro, ter autonomia para ir no banheiro. Precisaram colocar piso podotátil na empresa toda? Não, eles adaptaram o local por onde ele passa, porque ele hoje é aquela pessoa com deficiência visual que eles têm, aquela pessoa cega. Então, essas adaptações razoáveis. Hoje, o que eu vejo nas empresas, né, e daí quando vocês falaram de pessoas cegas, por exemplo, eu já participei de muitas qualificações voltadas só para pessoas com deficiência, onde o intuito das empresas patrocinadoras era a contratação. Mas nem sempre a empresa patrocinadora consegue contratar as 30 pessoas que fizeram lá o curso e tudo mais, e daí ficam aquelas outras pessoas que eu vou ali tentando com elas vagas, né, buscando essa oportunidade. E hoje o que eu tenho são diversas pessoas com deficiência que não conseguem nem mesmo uma primeira entrevista. Porque quando a gente olha o currículo, né, e daí eu posso contar as histórias para vocês entenderem, né, porque a Gabriela trouxe, a gente tem muitas pessoas com deficiência buscando qualificação, mas ao mesmo tempo os requisitos das empresas são requisitos inalcançáveis. Tanto para nós, pessoas sem deficiência, né, gente? Se a gente for pensar assim, por exemplo, requisito de graduação, de inglês fluente, 70% da população brasileira já ficou por fora desse processo seletivo. Então, imagina as pessoas com deficiência. E as empresas, elas não estão abertas hoje a fazer uma adaptação de vaga para as pessoas com deficiência. Então, lá as empresas têm lá os seus cargos, né, descritos, a descrição de cargo, e quando recebem o currículo de uma pessoa com deficiência, e daí vem o capacitismo, porque sequer chamam para entrevista para perguntar, olha, eu tenho essa atividade, você consegue realizar? Como que você realizaria? Então, não fazem essa pergunta para a pessoa com deficiência, já deduzem que ela não consegue fazer e sequer chamam para entrevista. E não tem essa abertura, né? Daí, às vezes, o RH ele já está com esse pensamento. Nós que somos do RH, a gente
já pensa sobre adaptação, a gente já pensa nesse olhar da inclusão, mas quando vai para a alta gestão ou para as lideranças, o pensamento é outro, mas ele não consegue fazer todas as atividades. E a pergunta que eu sempre faço para os líderes é: qual dos teus colaboradores faz toda a descrição de cargo? Sinceramente, né? Eu sempre pergunto para os líderes: tem algum colaborador seu que é 100%? E eles dizem não, porque não existe ninguém que consegue fazer toda a descrição de cargo. Por que que então coloca-se esse peso a mais na pessoa com deficiência? Ontem, né, alguém me perguntou assim: ah, Maite, mas por que que a gente ainda não consegue cumprir a cota? A lei de cotas tem 30 anos. Por que que as empresas não avançam? E eu respondo, assim, da minha vivência, do que eu vivencio com as pessoas com deficiência, tenho 100% de certeza que é o capacitismo e o preconceito, né? O desconhecimento. Quando a gente fala, por exemplo, eu tenho muitas pessoas cegas, e isso é uma dor para mim, porque eu convivo com o Paulo, eu convivo com a Daiane, que é a namorada do Paulo, que tem baixa visão, e eu sei da potência deles, e eu enxergo essa potência em todas as pessoas com deficiência visual, mas eu não consigo sequer uma entrevista, porque as pessoas elas sempre vão questionar: ah, mas aqui não tem acessibilidade, ou até, né, vou dar o exemplo, eu tenho uma mulher com deficiência visual que ela tem 36 anos, ela ficou muito tempo fora da educação regular por conta daquilo que a Gabriela trouxe, não estavam preparados para tornar a educação dela acessível, para incluí-la de fato, e ela se forma no ensino médio com técnico em informática agora aos 36 anos, gente. Ela não tem uma experiência de trabalho, salvo alguma coisa que ela fez com a família, e termina o ensino médio agora. E já engatou agora numa faculdade de processos gerenciais. Ela é muito capaz, só que quando eu olho o currículo dela, ela não tem nenhuma experiência e é uma mulher cega. E daí eu mando os currículos para as empresas e eu não consigo uma entrevista para ela falar daquilo que ela é capaz, daquilo que ela está estudando, daquilo que ela já conseguiu. Eu tenho um outro exemplo de uma moça também de 36 anos, 40 ali, que ela conta, né, que ela mora numa cidade pequena, uma mulher cadeirante, usa uma cadeira de rodas até motorizada, é de uma família que tem uma questão financeira bem estabelecida. Ela estuda até a 4ª série, a escola sinaliza para ela que não consegue mais recebê-la, que não tem acessibilidade para ela, e ela fica fora da educação até a pandemia, que é quando a educação de jovens e adultos vai para o modelo online. E ela, por conta própria, vai lá no seu computador, se matricula e conclui seu ensino médio e engata numa faculdade de administração. Então, agora ela já está no 6º semestre, eu acho, de administração, porque ela fez tudo agora pós-pandemia. Só que ela, gente, ela não é uma pessoa que ela vai poder ir para o local de trabalho, porque ela precisa de um cuidador. E tá tudo bem ser cuidado. A gente também é cuidado de diversas formas. Isso não impede ela de ser uma pessoa produtiva. Ela lida bem com as tecnologias, ela tem o computador dela é acessível na casa dela. Ela tem uma acessibilidade arquitetônica para ela ter conforto para trabalhar 4 horas sentada no local dela. Também não consigo nenhuma entrevista para ela. A gente encaminha todas o currículo dela naquelas vagas que estão lá, né? Talentos da diversidade nas plataformas. Ninguém chama ela para fazer uma entrevista. Então, quando eu penso por que as empresas não conseguem cumprir a cota, eu não consigo imaginar que seja porque não existem pessoas com deficiência ou que elas não estão qualificadas. Isso já caiu por terra. Para mim é muito claro que a nossa sociedade mantém o capacitismo, mantém a discriminação, as crenças enraizadas são muito fortes e que as pessoas não estão recebendo as oportunidades que deveriam estar abertas para elas. E esse é o pior capacitismo, né? Porque a gente tem a lei de cotas, tem a abertura, mas as oportunidades de fato não chegam, principalmente para aqueles, né, que têm deficiências mais significativas. Então, tem até uma questão que a gente sempre fala muito, né? As empresas buscam o cego que enxerga, o surdo que ouve, o deficiente físico que não tem deficiência física, né? Então, sempre buscando a deficiência mais leve.
E hoje, né, esse mês da luta da pessoa com deficiência é o mês para a gente falar sobre isso. Como que a gente vai avançar, né? Porque a gente tem uma sociedade, tem uma legislação avançada, o Brasil tem uma legislação de primeiro mundo, mas a gente ainda não consegue fazer o básico. Obrigada, Maitê. A gente tem muitas barreiras dentro das empresas. Uma das questões que eu vejo quando a gente fala sobre inclusão de pessoas com deficiência, quando a gente discute uma vaga com uma liderança, e você fala, vamos fazer essa vaga para uma pessoa com deficiência, você, não, mas eu preciso de resultado. Então, um dos estigmas é a deficiência é uma condição dessa pessoa, não é na competência e na entrega de resultado dela. Então, essa primeira virada de chave é importante para as pessoas compreenderem e fazer realmente esse reposicionamento. As pessoas não compreendem isso. E vocês trouxeram um ponto que me faz refletir que é muito importante. Nós somos plurais. Então, quando a gente fala do pilar pessoas com deficiência, há uma pluralidade enorme dentro de pessoas com deficiência, porque a gente tem as pessoas com deficiência auditiva, visual, física, intelectual, temos os autistas, temos as pessoas com nanismo, temos uma pluralidade gigantesca e não necessariamente uma pessoa com determinado tipo de deficiência, ela pode falar em nome de todas as outras, porque talvez ela conheça somente a própria causa ou somente aquilo que atravessa ela. Isso acontece na população LGBT, isso acontece nas mulheres, porque eu, como mulher, posso falar do meu lugar de mulher branca, não posso falar como mulher negra ou mulher LGBT. Então, é interessante a gente pensar que, mesmo dentro de cada um dos pilares da diversidade, a gente tem muita pluralidade e que, às vezes, a gente talvez simplifique muito, né? E que essa simplificação também acaba prejudicando a gente aprofundar alguns conteúdos. E aí, nesse olhar de a Cris, o Paulo tem uma deficiência visível, né? Onde eles chegam, a deficiência deles chegam junto com eles. E Gabi, a tua deficiência, ela é uma deficiência não visível. Como que é para você essa questão dessa barreira das pessoas não necessariamente te verem como uma pessoa com deficiência? Então, para mim é muito complicado, porque eu falo, e o que se espera de uma pessoa com deficiência auditiva é que ela não fale. É o primeiro entrave que se tem aí. Então, eu preciso também me identificar como pessoa com deficiência, porque se eu não falo, eu realmente passo despercebida, né, entre as pessoas. Alguns pensam até que agora os aparelhos auditivos são fone, né, porque tem fones que se parecem, então ficou um pouco até mais discreto, digamos assim. E a gente realmente passa muitas situações da pessoa pensar o lugar que nós estamos. Por exemplo, eu estive num congresso e aí eu dei uma palestra, eu falei, me identifiquei como pessoa com deficiência e tal. E na hora do intervalo, fomos ao banheiro e tinha uma fila para o banheiro feminino, normal. Eu fui para a fila, como qualquer outra mulher ia. Teve uma moça que pegou no meu braço e ela falou: não, você tem que ir no banheiro adaptado, porque você é uma pessoa com deficiência. E aquilo me deixou muito constrangida, porque eu, tipo, a pessoa tinha acabado de ouvir uma palestra, ela estava num evento, um evento acadêmico, e ela não compreendia que o banheiro adaptado ele é adaptado por um motivo e para um público. É óbvio que se não tem nenhuma pessoa usando naquele momento, como qualquer outro lugar, a fila preferencial, ela pode ser, é preferencial, não é exclusivo. Um banheiro adaptado, eu me adapto muito bem. Agora, um banheiro não adaptado, a Cris com certeza deve ter dificuldade para utilizá-lo, porque ele está ali por um motivo. Nós podemos nos adaptar à condição do outro, é muito fácil. Agora, a gente compreender que nós somos obrigados é muito difícil, sabe? Existem questões muito maiores do que isso, para mim, no meu ponto de vista. Por exemplo, a questão surda da representatividade é muito importante para nós. Em 2017, nós tivemos o primeiro Enem Libras. E aí, no primeiro Enem Libras, nós já tivemos alunos sendo aprovados tivemos um aluno que foi aprovado para medicina na UFRJ. E isso é muito importante, porque ele está lá, ele está desbravando o mundo
que na área da medicina é visto como, por exemplo, como esse cara vai consultar se ele não ouve o paciente? Então, a pessoa precisa pensar isso. Só que ele está lá. Se ele não levanta a mão e fala, olha, eu sou deficiente auditivo, o professor não vai falar. Então, assim, a gente está se identificando também acaba tornando a gente alvo de muitas questões. Como eu falei ao início, eu perdi a minha audição, fui perdendo gradativamente. Quando eu tive que colocar no meu trabalho, porque eu sou funcionária pública e eu professora, e aí eu falei, olha, agora eu estou nesse grau, estou usando aparelho auditivo, e coloquei como que era a minha situação com o aparelho. Quem usa sabe que causa dor de cabeça, a adaptação é muito difícil. E aí eu fui mudada de trabalho. Eu fui tirada da onde eu estava, porque eu não podia mais. Como que eu ia dançar com as crianças na festa se eu não estava ouvindo? Então, eram questões desse tipo que a gente enfrenta. Pessoas, eu tenho resquício auditivo, eu ouço algumas coisas, e as pessoas falando de mim, próximo de mim, porque achavam, ela não escuta mesmo, então não tem problema não, pode falar. Ou gritando por trás de mim para testar, para ver se eu realmente estava ouvindo ou não. Então, a gente passa por situações de constrangimento com muita facilidade. O autista também, eu acredito que, falando do outro ponto de vista, não é o meu, mas deve ter algum tipo de dificuldade, porque quando é criança, as mães vão lá, botam aquele cordãozinho e tal. Agora, eu acho um grande constrangimento eu ter que estar o tempo todo falando: ó, eu estou aqui, eu existo, né? Vocês não estão me vendo, mas eu existo. Então, é muito difícil a gente lidar também com essa questão emocional de aceitação, né? As pessoas aceitarem a gente do jeito que a gente é e não ficarem olhando, como a Cris falou, olhar além do que a gente tem, né? Nós temos uma deficiência e isso para mim não é um problema. O problema para mim é de quem não consegue lidar comigo. Não no meu caso, né? Eu lidar com as pessoas, porque eu tenho que me virar o tempo todo. A Cris, o Paulo, com certeza tem que se virar o tempo todo. E para a gente enfrentar as barreiras já virou o nosso cotidiano. Então, quando a Maitê também traz essa questão, as lideranças, você também colocou a respeito das pessoas chamarem para entrevistas e lideranças, nós não temos pessoas na liderança. O Paulo falou que ele é único num estado, num cargo elevado de representatividade. Então, assim como aconteceu com as pessoas negras, bem recente, apesar de serem um número gigantesco na sociedade, não ter representatividade, assim precisa acontecer conosco. Precisamos estar presentes, estar nos lugares, ocupar os lugares para que esses lugares se tornem incômodos e se adaptarem a nós. Porque se a gente não incomodar, se a gente ficar dentro de casa, como acontecia anos atrás, as atitudes não vão mudar. As crianças estão aí, elas estão convivendo. Muita gente fala para mim: mas não devia ter escola inclusiva, para que ter esse menino baba dentro da sala do meu filho? Esse menino bate, esse menino. Deve ser, é comum, eu trabalho em escola e acontece muito isso, só que as crianças mesmo não se incomodam. Quem se incomoda são os pais. As crianças pegam na mão do coleguinha e ajudam, e brincam, e se divertem. Então, eu acredito, assim como a Cris, eu sou uma entusiasta de um futuro melhor, eu acredito nas crianças, eu acho importante a representatividade desde pequeno, mas nós adultos temos esse dever também de estar aqui para que os pequenos possam olhar para nós e pensar, cara, um dia eu posso chegar lá, olha lá o tio Paulo, nossa, ele está lá, ele é cego que nem eu e está lá, então eu também posso. A Cris, poxa, fez uma faculdade, eu também quero, eu posso. Então, assim, é mais importante do que falar, é estar, é ocupar e principalmente ser acessível, ser inclusivo e ser respeitoso acima de tudo. Eu acho que é isso. Obrigada, Gabi. Maitê. Eu estava escutando a Gabi falar, né? E primeiro ontem o Paulo palestrando para pessoas com deficiência, a gente via a importância da representatividade ali, né, ao vivo, porque para eles foi, e eles falaram, né, Paulo, gratidão pelo Paulo, para o Paulo continuar com o trabalho dele, que é muito importante uma pessoa com deficiência que fala sobre pessoas com deficiência, que fala para pessoas com deficiência, uma admiração muito grande de ver o Paulo naquele lugar, né, num lugar de, vamos dizer, um lugar de poder, de conhecimento ali na frente, né, e ouvindo vocês falarem, eu tenho 2 filhos, né, gente, um de 5 e um de 2 anos, e eu sempre trago esse exemplo do quanto
tem sido, para mim, muito importante os meus filhos conviverem com crianças com deficiência na sala de aula. A princípio, eles não têm, às vezes eles têm os comportamentos, e daí eu penso, não, é só porque eu lido com pessoas com deficiência, daí eu estou sempre em alerta, né? Mas, a princípio, eles não têm deficiência, mas eles não veem diferença nos colegas. Só que eu vejo os pais, né, dos amigos. Eu tenho muito receio, e eu sou a chata da inclusão, né? Eu até brinco, eu sou a barraqueira da inclusão, porque eu não consigo não falar sobre isso. Só um pouquinho, alguém chegou aqui. Então, uma coisa muito importante, assim, né, que quando eu vou nas reuniões de pais, o meu filho, ele tem colegas com autismo, que é uma deficiência ali, que é imperceptível, né, que a criança com autismo tá ali, tá brincando. Amiga da minha mãe. Gente, perdão. É, e, e eles, então, Isso não só veem diferença. acontece ao vivo, Maite. Ao vivo, gente. Então, eles não Só percebem acontece ao vivo. essas diferenças, né? E crianças com autismo estão ali, estão brincando e tudo mais. Mas na sala do meu filho, ele tem uma colega que ela é cadeirante, né? Uma criança com uma deficiência mais significativa, que é muito perceptível. E esses dias na fila, a gente esperando para entrar na sala, e a minha mãe trabalhava na casa dessa família. Então, meu filho conhece, né? Vou citar o nome dela, a Isabela. Então ele fala da Isabela, ele diz eu quero brincar com a Isabela, então quando ele chega ele cumprimenta a Isabela, mesmo a Isabela não tendo as respostas que a gente espera que uma criança vá ter quando o colega cumprimenta, certo? Mas para ele é muito natural. E aí a mãe de um outro coleguinha perguntando para a mãe da Isabela, né? Ela entende quando a gente fala com ela? Ela responde? Eu queria explicar para o meu filho como é que ele faz para brincar com ela. E a minha vontade foi dizer para ela: nossa, o teu filho brinca com ela, ele não vê a diferença está só no teu olhar, né? Então, o quanto a gente tem que educar também os adultos para que eles saibam como falar sobre isso com as crianças, né? Que eles não reproduzam esses paradigmas que a Cris citou antes, daquilo que a gente aprendeu, né? Das crenças que a gente teve enquanto a gente estava crescendo e tudo mais. Então, para mim é bem importante essa convivência, né? E para finalizar minha fala, o conviver transforma, né, gente? Essa é uma frase da Viviane Araújo, que é uma consultora aqui de Santa Catarina, e eu acho que é isso, né? Quando eu convivo com o Paulo, com a Cris, com as pessoas com deficiência, eu sou transformada e eu consigo questionar meu capacitismo, né? Porque ele vem, ele é automático, porque eu fui criada de uma certa forma, eu aprendi certas coisas, então não é porque eu trabalho há 12 anos com pessoas com deficiência que eu não sou capacitista. Então, acho que a gente tem que reconhecer e buscar melhorar. Ele vem de uma forma muito automática. Ontem, né, o Paulo foi de Joinville a Jaraguá de Uber. Esses dias eu mandei ele numa viagem de 3 horas e eu, na hora que eu calculei a quantidade de horas, eu falei, ai, Paulo, tu queres ir? Aí o Paulo, mas ter trabalho, é dinheiro? Mas o que estava aparecendo? Meu capacitismo, né? Do tipo, ai, coitadinho do Paulo, viajar 3 horas para ir lá dar palestra. 4 horas, Maite, 4 horas. 4 horas, olha só, mais tempo ainda. Então, eu também tenho que me reconhecer enquanto capacitista, porque às vezes ele aparece. Do tipo, nossa, o Paulo, cego, vai viajar 40 horas, 4 horas de ônibus, né? Olha onde eu tô metendo o Paulo, e o Paulo me responde, não, mas é dinheiro, é trabalho, eu quero fazer. Enfim, então eu mesmo, né, a gente reconhecer esse capacitismo que ele chega a ser automático, né? Mas que a gente não pode não fazer nada com isso, né? Reconhecer e ver o que eu posso fazer para não ter esse tipo de pensamento, né? Obrigada, Maitê. Eu vou aproveitar que o Felipe parou de fazer a interpretação de Libras e vou convidar o Felipe aqui, porque o Felipe é o nosso super parceiro e ele está sempre aqui com a gente. Então, Felipe, por favor, conte um pouquinho sobre o seu trabalho de intérprete de Libras e fale um pouquinho da Comunique Acessibilidade. Olá, vocês conseguem me escutar? Oi, gente, tudo bem? Eu vou primeiro me autodescrever aqui rapidinho, então, para o Paulo. Eu sou o Felipe, eu estou com uma camisa preta, tenho algumas golas um pouquinho pontudas, eu tenho cabelos pretos, estão penteados do lado direito.
tenho barba preta, minhas sobrancelhas são grossas e meus olhos são castanho escuro. Desculpa, Dani, minha amiga intérprete aí, que ela fala muito rápido também, gente. Estou acostumada a muito falar com as mãos, né? Brincadeira. Mas, enfim, gente, a Comunica Acessibilidade é uma empresa que, primeiramente, era criada pensando na comunidade surda, né? Foi uma empresa ao começo, de prestação de trabalho com os intérpretes de Libras. Hoje a gente está voltado totalmente para a cultura, né? Hoje a gente faz um trabalho de acessibilidade dentro da cultura, só que também com outros tipos de acessibilidade hoje em dia, né? A gente trabalha mais com a literatura surda, a gente trabalha com acessibilidade sensorial de pessoas cegas, a gente trabalha... agora estamos fazendo um estudo de material de arte para crianças autistas, com papel machê, acessibilidade sensorial também. A gente trabalha hoje nesse sentido da cultura, mas como a gente consegue acessar a cultura, aquela cultura do artesanato, sabe? Como que o artesanato faz para uma pessoa cega? Como o artesanato pode instigar uma pessoa com paralisia cerebral, por exemplo, né? Então, a gente está atuando hoje na cultura de forma acessível e, principalmente, hoje a gente tem um olhar mais inclusivo, então a gente tem consultores, pessoas surdas, intérpretes, audioescritores cegos ali que está em junção com a gente, de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, essa rede de apoios aí que a gente está criando. E agradecer muito a Gisele, porque a cada diálogo, agradecer a Caroline, agradecer também a Irina, também, todo o pessoal da S, porque a cada diálogo que a gente vem trabalhando, a gente vem se desconstruindo também, porque cada diálogo muito diferente, um tema diferente, né? Então, fazer aqui a tradução simultânea em Libras e ver pessoas com deficiência, com seu protagonismo, é lindo, assim, é lindo, ainda mais para o nosso trabalho. Então, assim, é isso. Espero ter somado aí com vocês de algum jeito. Obrigada, Felipe. Super obrigada por quebrar o protocolo e entrar aqui falando também. Bom, gente, a gente está caminhando para o final aqui do nosso encontro. Eu queria que as pessoas que estão aqui com a gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem super à vontade. Eu vou deixar um espaço para que vocês possam abrir a câmera, fazer a pergunta pessoalmente. Se quiserem colocar no chat também, podem colocar no chat. Mas eu queria fazer uma rodada final aqui de perguntas. Antes disso, eu queria só contar uma história do meu filho. Meu filho é uma criança autista. Ele chega falando para as pessoas, gente, ele é muito bem resolvido com isso. Então, ele chega e fala: Oi, eu sou o Pedro, eu sou autista. Se você falar alto, eu me incomoda, dói meus ouvidos. E se você falar que eu sou sensível, eu fico triste. Então, ele já chega e dá um manual de instrução dele praticamente para as pessoas. E o que é muito interessante é que as pessoas não sabem o que fazer com essa informação. E aí, a maior parte do tempo, as pessoas falam: Nossa, mas você não parece autista. E ele fica extremamente desconfortável com isso, porque ele fala: Como assim? Mas eu sou. Então, uma dica para nós, até para tirar um pouco desse capacitismo que muitas vezes a gente tem, se você não souber o que falar, só acolhe, fala obrigada por me contar. Ou como você se sente em relação a isso? Mas não invisibilize algo que já é invisibilizado por tantas pessoas. O autismo faz parte de quem o Pedro é, e isso faz parte importante da vivência dele, e atravessa a vivência dele de uma maneira muito significativa. E quando você fala que não vê que ele é uma pessoa autista, é como se você falasse que você não o vê, que você não o percebe como um ser integral que ele é. Então, é importante que a gente possa perceber as pessoas na sua integralidade e não minimizar. Não é nenhum problema ele ser autista. É incrível ele ser quem ele é. E o autismo faz parte dessa pessoa incrível que ele é. Assim como a Cris, o Paulo, a Gabi, a deficiência faz parte de quem eles são e tornam eles incríveis como eles são. Não é mais nem menos, nem heróis, nem bandidos, mas são quem eles realmente são. E eu tive uma situação com ele muito interessante, porque no caso dele, o autismo tem uma leitura muito concreta das situações, né?
Então a gente estava na feira e tinha uma pessoa dentro de uma barraca da feira, e ele virou para mim e falou assim: Mamãe, aquela pessoa é uma criança grande ou é um adulto pequeno? Era uma pessoa com nanismo. E aí eu falei para ele, eu falei, pergunta para ela, morrendo de medo, né? Eu falei, lógico que ele vai fazer besteira, vai dar ruim, o negócio vai ser horroroso. Eu falei, mas eu preciso normalizar a conversa difícil, né? E aí ele falou, mas como que eu pergunto? Eu falei, do jeito que você me perguntou. E aí ele foi para ela e falou, moça, deixa eu te perguntar, você é uma criança grande ou você é um adulto pequeno? E aí ela falou para ele, falou assim, eu sou uma adulta que tenho nanismo. Ela explicou para ele o que que era nanismo. Ele falou, ah, muito obrigada. Eu posso te dar um abraço? E ele foi, deu um abraço nela e falou, você sabia que eu sou autista? E aí eles compartilharam as questões dele e saíram dali super felizes. Então, o preconceito, o julgamento, o capacitismo, ele está muito no nosso olhar construído de toda essa jornada que a gente tem como adultos. O que a Cris falou sobre as crianças, o que a Maitê falou, é muito fato. As crianças, elas estão muito mais abertas a encarar aquela deficiência, aquela pessoa do jeito que ela é. Lógico que tem crianças que ainda estão no capacitismo, tem. E muito por vezes por conta até de alguma orientação dos pais ou de receio dos pais de uma superproteção. Então a gente também precisa cuidar de como a gente orienta nossas crianças, porque isso também vai impactar na maneira dos adultos que serão daqui um dia. E para a gente ir fechando essa rodada e depois abrir para as perguntas de vocês, eu queria que cada um de vocês pudessem dar uma palavra final, falando de dicas do que vocês acham que a gente pode aqui, como empresas, pessoas e sociedade, a gente pode fazer para que a gente tenha um mundo mais inclusivo. Vamos começar pelo Paulo. Você fechou seu microfone, Bom, agora sim. isso eu fui abrir e fechei. Bom, Gisele, deixa eu só pegar um gancho aqui sobre a Gabriela que falou sobre o banheiro adaptado. Isso acontece comigo todo dia. E banheiro adaptado para cego é muito ruim para gente que não enxerga, porque ele é necessário, né? A gente defende que ele esteja lá. Imagina, não é impossível, é inadmissível um local que não tenha. Mas para a gente que é cego, primeiro que pode chegar um cadeirante, pode chegar alguém que precisa utilizar e a gente está lá, né? Então, preferencialmente deixar esse banheiro para as pessoas com deficiência física que necessitam. O segundo, que a gente fica totalmente perdido lá dentro. Então, e as pessoas insistem, né? Às vezes tu anda quilômetros no shopping, no aeroporto, aí eu pergunto, não tinha banheiro mais perto? Ah, tinha, só que aquele lá não era adaptado, né? Então, né, a gente também não gosta dessa coisa não, né? Desse capacitismo aí. E outra coisa também, as pessoas nessa questão de dicas que tu falou, né, Gisele, as pessoas às vezes tentam ajudar a gente e ajudam até, e muitas vezes até demais. Abrir uma porta de um carro, por exemplo, para mim que sou cego, é um problema porque a porta ela abre na diagonal. O vidro pode estar aberto. No que eu vou procurar, eu acabo batendo nele. Então, pequenas coisas, né? Pequenas dicas, pequenas coisas no dia a dia, pequenas questões, né, podem ser conversadas, podem ser dialogadas com a própria pessoa com deficiência. Então, na dúvida, né, faça como teu menino aí, pergunte. Na dúvida, pergunte. A gente não vai reclamar de responder, né? Muito pelo contrário. Então, perguntar não ofende, perguntar não é problema, ter dúvida também não é problema. O problema é quando a gente acha uma coisa e toma aquilo como verdade e aí a gente se torna uma pessoa capacitista, tá bom? Então, agradecer a oportunidade, agradecer o fato de estar aqui, né, conversando com vocês, dialogando, falando com pessoas tão boas sobre pessoa com deficiência, sobre inclusão, sobre acessibilidade e dizer que também que nós somos todas as pessoas capacitistas em desconstrução. Então, a gente está construindo o nosso capacitismo diariamente também, né? Então, não é vergonha a gente não ter conhecimento, é vergonha a gente ter o conhecimento e continuar sendo capacitista. Então, a gente buscar conhecimento, aprender, perguntar, dialogar, acho que é a dica principal, tá bom? Obrigado mais uma vez. Obrigada, Paulo. Cris, Sim, vamos lá. O Paulo finalizou
com uma fala muito importante que a gente não tem que ter vergonha, né? Todos somos preconceituosos, ou já fomos, ou já vivenciamos alguma atitude preconceituosa. E tá tudo bem. A gente recebeu isso de herança e a gente replicou. A partir do momento que a gente conhece o motivo disso e entende qual a necessidade de mudar esse paradigma, né? Essa ação, aí sim nós somos responsáveis. Então, quando a gente fala com as pessoas, com as crianças, com pessoas com deficiência, tá tudo bem. Até que você não sabia o motivo de ser preconceituoso, você não entendia a importância que essa tua atitude vai causar na vida do outro, a partir de agora você tem responsabilidade sobre isso. E é muito importante a gente falar sobre isso. Nós não saímos por aí fazendo gentilezas para todas as pessoas com ou sem deficiência, sem perguntar se elas estão confortáveis com isso. Por que para a pessoa com deficiência a gente vai fazer? Por que a gente vai achar que sabe o que é melhor para aquela pessoa? E eu sempre falo uma frase que eu gosto muito, que nós, pessoas com deficiência, nós estamos aqui para provar que o mundo é nosso também, que nós podemos ser o que nós quisermos ser, principalmente felizes. Na passagem do livro, vou tomar só um minutinho para falar dessa passagem, porque eu acho que ilustra muito. Quando eu consegui a prótese, quando os meus pais conseguiram me dar a prótese lá com 2 anos e meio, eu olhei para minha mãe e falei: agora eu posso ter uma calça jeans? Porque o meu sonho não era ter uma prótese e caminhar, o meu sonho era poder vestir uma calça jeans como as outras crianças que eu via. O sonho dos meus pais era me dar uma prótese. O meu sonho era usar uma calça jeans. Então, não acho que você saiba qual é o sonho daquela pessoa com deficiência. Pergunte para ela qual é o sonho dela e pergunte como você pode ajudar ela a realizar esse sonho. Respeito e empatia. Nós nunca vamos ser realmente quem nós somos se nós tentarmos ficar adivinhando o que as pessoas realmente querem, né? Eu sou muito apaixonada por momentos assim. A Maitê sabe, nós já conversamos muito sobre isso. E quando eu só quero fazer um parênteses que eu amei o que a Gabi fez quando a gente pergunta assim: vocês estão me ouvindo? A Gabi faz assim, Paulo com o dedo, não. E é tão incrível isso, porque quando eu tenho uma amiga que usa cadeira de rodas, é uma pessoa em cadeira de rodas, e ela vem na minha sala e fala: ai, entra aqui, senta aqui. Ela olha para mim: vou ter que mudar de cadeira? Então, assim, essas atitudes do dia a dia, eu acho que é tão importante quando a gente transpassa esse olhar da pessoa com deficiência e consegue ver a pessoa. Paulo, você tá vendo? Sim, o Paulo tá vendo da maneira dele. Ele consegue ver com as mãos, ele vai ver com alguma questão de descrição. A Gabi vai ouvir da maneira dela. Eu vou caminhar da minha maneira. Às vezes o meu colega de trabalho, ai, vai lá rapidão, correndo pegar isso. Eu olho para ele, sério que tu quer que eu corra? Então, eu acho que é leve. A partir do momento que você entende que, além daquela deficiência, existe uma pessoa, e a pessoa é o mais importante, você já entendeu tudo. Então, momentos como esse são, sim, muito importantes. Falar sobre isso é, sim, muito importante. E é exatamente a aula que o teu filho deu. Pergunte, né? Sinta parte daquilo, converse, não fuja do que é desconhecido. Aos pais de crianças sem deficiência, quando as crianças querem, eu quero tocar na perna dela, eu quero entender como é que é, me deixa ele perguntar, ele precisa viver isso. Lógico, com muito respeito, com muita atenção, mas deixa ele viver isso. Então, eu agradeço muito a oportunidade, o espaço, a Maitê pela ponte, e eu deixo aqui o único sentido que eu acho que esses diálogos, né, fazem para a gente e para mim, pessoas com deficiência podem ser sim o que elas quiserem, principalmente felizes. Muito obrigada. Obrigada, Cris. Gabi, por favor. Bom, eu acredito que não tem forma de bolo, né? Porque somos únicos, mas eu queria deixar assim como dica para dois grupos. Primeiro, para as pessoas neurotípicas,
né, que são as pessoas sem deficiência, que abram seu coração. Quando você está aberto para o novo, quando seu coração está aberto para o novo, você vai achar um meio, né? Então, eu acho que o primeiro ponto é abrir seu coração para aceitar a pessoa do jeito que ela é. E para as pessoas com deficiência, eu queria deixar uma frase do movimento feminista que eu acho tão importante, que é nada sobre nós sem nós. Eu acho que nós, enquanto pessoas com deficiência, a gente tem o dever de se representar, de ocupar os espaços. Então, eu acho que isso vai para além da nossa existência, sabe? É para todos. Não é só para mim, Gabriela, estar aqui falando de mim. Eu estou aqui representando muitas pessoas como eu. E eu quero que no futuro eu não tive isso quando eu era pequena e eu tinha minhas dificuldades de fala e troca de fonema e falavam que eu era disléxica, entre outras coisas, mas eu não via pessoas como eu. Né? Eu vejo os meus alunos, que eu trabalho numa escola bilíngue, eu vejo os meus alunos com dificuldade de ver pessoas surdas ocupando espaços. Então, eu acho que elas precisam olhar e ver possibilidades. Então, a gente, enquanto adulto, tem a obrigação. Então, nada sobre nós sem nós. Nós estamos aqui, nós fomos convidados para estar aqui porque tínhamos algo para contribuir, mas porque também tivemos uma história de luta para estar aqui. Né? Ninguém surgiu, nasceu arquiteto ou qualquer outra formação, ou especialista, ou ninguém assim foi parar na paz do nada, né? Mas sempre tem uma coisa para você estar ali. Então, eu acho que a gente precisa ter a questão da representatividade acima de tudo, porque aí quando se vê, você pode perguntar, você pode se aproximar, você pode conversar. Mas se não se vê, se passa direto, se seu coração não está aberto e você nem notou que aquela pessoa estava ali, então eu acho que a invisibilidade acaba matando muitas vezes os nossos sonhos. Então, é sobre isso. Obrigada, Gabi. A Cris Luiz colocou aqui no chat, gente, que acha importante ressaltar que a população está envelhecendo e a idade muitas vezes traz algumas deficiências, como visão, audição e mobilidade, que é importante a gente discutir sobre isso. E realmente é fundamental a gente falar sobre esse assunto, porque a boa parte das pessoas, as nossas opções é envelhecer, adquirir alguma deficiência ou encerrar esse ciclo. Eu acho que é melhor a gente ficar com a primeira opção. Então, a gente precisa ir adaptando e entendendo que isso vai fazer parte da nossa vida em algum momento. Então, é super importante essa discussão. Obrigada por trazer o ponto, Cris. Maitê, Eu fico com as palavras dos meus colegas, eu acho que eles têm os recados mais importantes, né? E faço o convite para que as pessoas que não têm deficiência sejam aliadas das pessoas com deficiência. Ontem eu escutei de alguém, né? Aquela velha frase. Ah, fui no congresso X e cheguei lá, parece que eles estão enfiando a diversidade goela abaixo, né? Né? Enfim, a gente escuta ainda, gente. E é isso. A gente tem muitas pessoas que não entenderam que elas precisam ser aliadas, né? O que não impacta na vida delas, elas não entendem que impacta na vida dos outros. Nem todo mundo consegue vivenciar a empatia, né? Na sua essência. Então, eu acho que o meu pedido, né? Meu convite é que a gente possa quebrar as barreiras, que a gente seja aliado, né? Da inclusão, da diversidade, como a colega botou ali no chat, a acessibilidade é para todos nós. Se nós melhoramos nesse quesito, melhora para todos. Eu acho que é uma sementinha que a gente planta para um futuro mais acessível. E meu desejo, né? Eu que busco a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, porque trabalho não é só salário, trabalho é autonomia, independência, é reconhecimento, é propósito, é sensação de dever cumprido no final do dia, é relacionamento interpessoal, amizade, construção, tanta coisa que vem junto com o emprego, né? Esse desejo de trabalhar. Então, o meu desejo é que as pessoas busquem conhecimento para que a gente consiga, de fato, ter mais pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Esse é o único, né, meu propósito de vida. Eu espero que a gente daqui a alguns anos fale de taxas muito melhores, né, de inclusão, porque é isso que a gente precisa, até para a nossa sociedade avançar em todos os sentidos.
Obrigada, Gi, S Consultoria, pelo convite, e obrigada ao pessoal aqui, as trocas foram muito importantes. Obrigada. Obrigada, Gabi, Cris, Paulo, Maitê. Foi uma conversa incrível que com certeza engrandeceu a todos nós aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade para fazer. Enquanto isso, eu vou pedir para vocês, gentilmente, quem puder abrir as câmeras para a gente marcar esse momento e tirar uma fotinho, eu super agradeço. E já aproveito para fazer aqui, gente, o convite para o nosso próximo Diálogos. O nosso próximo Diálogos acontecerá dia 19 de outubro e ele será sobre reeducandos e egressos do sistema prisional. Como que a gente pode reinserir pessoas para que uma sociedade seja melhor e mais inclusiva também para essas pessoas, para que a gente melhore esse ciclo de violência da nossa sociedade. Então, já façam sua inscrição, já está lá no nosso site, vai ser super bacana. Então, eu vou falar aqui o 3, 2, 1, você tira o seu melhor sorriso no rosto para a gente tirar aqui a nossa fotinho. Então, vamos lá. 3, 2, 1 e X! Excelente! Bom, gente, se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade para fazer aqui a pergunta. Do mais, eu quero agradecer imensamente todos vocês por estarem aqui. Como não veio nenhuma pergunta, deixo aberto para quem quiser fazer algum comentário, alguma declaração, mas já vou agradecendo e agradecendo de coração aqui a todos que estiveram com a gente nesta manhã, que foi uma manhã muito gostosa, enriquecedora, e que a gente possa, a partir de todas essas reflexões, fazer deste dia, deste mês, não só esse período, mas para todos os meses do ano, a gente continuar falando sobre a inclusão de pessoas com deficiência. Muito obrigada, gente. O Paulo está deixando aqui os contatos dele. A gente também deixou aqui os links e lá no Instagram também tem os contatos do pessoal, as redes sociais que a gente deixou lá. Então a gente também, se precisarem, só nos conectar que a gente já manda para todo mundo. Muito obrigada, gente. Até mais. Tchau, gente.